Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos agora na nossa terceira aula, né? E antes de mais nada, vamos orar ao Senhor. Como de costume, temos os nossos pontos bases de oração. Vamos orar para que o Senhor nos ensine, orar a fim de que nós compreendamos o seu ensinamento, orar para que sejamos capazes, capacitados por Ele, para aplicar aquilo que estamos aprendendo e, sobretudo, para nos tornarmos melhores evangelizadores, já que a nossa temática aqui é evangelização segundo o método de Jesus, tá certo? Já adianto que essa nossa abordagem, essa terceira abordagem, será mais breve, não porque nós queremos que ela seja, mas porque de fato ela é mais simples de ser entendida e nós vamos gastar menos tempo que o de costume. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em Tua presença nós nos colocamos mais uma vez e oramos a Ti pedindo para que o Senhor, com o Teu poder, através do Teu Espírito, possa nos ensinar por mais uma vez e nos faça, Senhor Jesus, compreender aquilo que estamos recebendo da Tua parte, as instruções, os ensinamentos e sejamos capazes de aplicar aquilo que estamos aprendendo de Ti. Nos ajude a nos tornarmos melhores evangelizadores segundo o Teu modelo e é o que nós te pedimos, confiando que assim o Senhor fará. Em o nome de Jesus. Amém. Queridos, inicialmente nós vamos tratar de algo, né? Lembrando daquilo que nós vimos anteriormente, mas de forma mais afunilada, nós vimos a questão das diferenças entre evangelismo e evangelização, da ideia daquilo que é teoria e daquilo que é prática, e nós entendemos que a prática do evangelismo é a evangelização. Nós temos o evangelismo como esse conjunto de métodos, né? Seria a parte metodológica da evangelização, e a evangelização, de fato, a sua praxis, certo? Então, nós vamos ver de forma mais afunilada o método de abordagem de Jesus e aquilo que nós devemos aplicar em nossas vidas ou no nosso fazer evangelístico, certo? E nós temos como título dessa lição o Demonstre uma atitude calorosa. E nós vamos entender o que é essa atitude calorosa e como nós vamos fazê-la, certo? Nessa abordagem nós vamos trabalhar a partir de dois princípios: o princípio de ouvir e o princípio de ser sensível. A atitude de uma pessoa para com outra também reflete o que está no coração. Deixe o amor de Cristo que existe em seu coração irradiar uma atitude calorosa para com seus parentes, amigos e colegas salvos e também não salvos, obviamente, já que a nossa abordagem é para ainda não convertidos, para as pessoas que ainda não conhecem essa verdade. Nós vamos ver detalhadamente na nossa quarta aula os princípios das abordagens, quais são os seus tipos, enfim, dentre outras informações. Nesse momento eu quero que você se detenha, veja os vídeos complementares, levando em conta, como eu falei para você, que essa nossa aula ela é mais superficial. Veja os vídeos complementares, veja o material de leitura complementar para que você tenha um melhor desempenho nesse módulo, tá certo? Inicialmente nós vamos tratar de um dos princípios, dos dois princípios que nós vamos tratar, que são princípios que fazem a abordagem algo mais confortável, não tão gritante ou que não venha a agredir as pessoas, certo? Que esse princípio é o princípio de ouvir. Esse princípio está intencionalmente em primeiro lugar na abordagem, bem como deve estar em primeiro lugar na sua aplicação evangelística. Às vezes, temos muita pressa quando começamos a evangelizar, somos negligentes até e não paramos para escutar o outro. Quando você gasta tempo para realmente ouvir alguém que abre o coração, você está mostrando que se preocupa com essa pessoa. E isso vai ajudar você, como evangelizador, a ganhar a confiança do seu ouvinte. Essa atitude dá a você a oportunidade de aprender muitas coisas sobre essa pessoa que é o seu alvo evangelístico. E essa atitude também vai lhe orientar na forma de conversar com ela. Você vai descobrir coisas a respeito dessa pessoa. Possivelmente essa pessoa vai lhe transmitir
né, algumas situações que tem vivido, lhe contar alguns problemas. Isso vai facilitar a sua abordagem. Né? Por exemplo, se a pessoa ela contou os problemas, ou parte deles, ou um deles para você, você vai entender, ou pelo menos você deve pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele lhe ajude a compreender e enxergar neste problema qual é a necessidade real dessa pessoa. Se nós formos a Atos dos Apóstolos, os capítulos iniciais, quando vemos pós a descida do Espírito Santo, quando Pedro está na porta do templo, a porta chamada Formosa, e encontra ali um coxo, ele vê, né, o problema do coxo, ele ouve o pedido do coxo e ele resolve agir de forma que intervém diretamente a fim de solucionar o problema da vida dessa pessoa. Veja, a necessidade daquele coxo não era por mais um dia receber prata ou ouro, né? Ter esmola. Afinal, ele estava ali pedindo isso às pessoas. Ele era um pedinte. Pedro, através do Espírito Santo de Deus, ele conseguiu enxergar naquele problema, de fato, a necessidade real daquele homem. Uma pessoa que não consegue andar não tem por premissa, né, o receber esmolas, mas sim o conseguir andar. E Pedro, através da ação do Espírito Santo, conseguiu recobrar, né, a força das pernas e do andar daquele homem, suprindo assim a sua necessidade. Isso não teria acontecido se Pedro sensivelmente não tivesse ouvido e enxergado através do Espírito qual a necessidade daquele homem. Falando em sensibilidade, nós vamos então para o nosso segundo princípio de uma abordagem confortável, que é o princípio de ser sensível. Você, como esse agente evangelizador, você deve mostrar compreensão, interesse e amor. Não interrompa a pessoa. Você veio de um princípio onde você deve aprender a ouvir, certo? E deixe a pessoa bem à vontade para expor seus problemas e mostre empatia para com ela, mostre que se interessa com o problema dela. Ouvindo uma pessoa com atenção, você vai ficar sabendo sobre as suas dificuldades e sobre os seus problemas pessoais. Seja compreensivo com esta pessoa, mostre interesse, pelos seus problemas. Permita que essa pessoa compartilhe dos seus problemas com você e de suas dificuldades. Assim você vai ter mais condições de compartilhar de Jesus com ela, apresentando-o como Salvador e ajudador. Paulo escreve lá na segunda carta aos Coríntios, no verso 4 do capítulo 1, que nós devemos consolar os que estiverem em alguma tribulação. E na igreja, quanto agente evangelizadora, nós precisamos ter esse princípio e tratar ele com tanta importância quanto o primeiro. Da mesma forma que nós devemos estar prontos para ouvir, precisamos também ser compreensivos, ser sensíveis, ter empatia com as pessoas. Afinal, qualquer um pode ouvir. Qualquer um pode ouvir. Um psicólogo ele pode tranquilamente lhe ouvir. E ele, de certa forma, precisa ser imparcial. Na fé em Cristo e vivendo como evangelizadores, nós não podemos ser imparciais. As pessoas elas nos trazem problemas que nós sabemos qual é a solução. No nosso caso, e não apenas no nosso, mas no caso de todas as questões mundiais, a solução é conhecer a Cristo. E se o nosso papel é ser veículo para que esses ainda não convertidos, mas possíveis convertidos, venham conhecer a Cristo, se o nosso objetivo de fato é esse, nós precisamos estar sensíveis, com os nossos ouvidos atentos para ouvir estas pessoas, entender a realidade dessas pessoas, não somente do lugar, porque nós vimos a questão de ser diplomata, de entender o contexto geral daquele grupo, daquela sociedade, seja no âmbito individual ou no âmbito coletivo, o indivíduo, o ser ou a comunidade que ele está inserido, a necessidade da pessoa ou a necessidade do grupo, além de sermos diplomatas, de entender o contexto geral, precisamos entender o contexto que aquele indivíduo está vivendo na sua vida pessoal, para que assim Cristo não seja salvador apenas de um grupo, mas que seja salvador pessoal daquela pessoa. Talvez aquele grupo
que a pessoa está inserido não tenha Cristo como o único e suficiente Salvador e ajudador de suas vidas, mas aquele indivíduo que foi alcançado pela sua abordagem, ele pode passar a ter Jesus como esse Salvador único e suficiente. Claro, usando esses princípios básicos de uma abordagem confortável. Partindo para um último ponto, que você não vai ver claramente no material, mas eu trago essa abordagem para você, que é o deixar transparecer o fruto do Espírito. Isso é algo extremamente importante. Imagine uma banca de lindos pêssegos maduros, laranjas, maçãs e outras frutas saborosamente arrumadas, né? E isso vai fazer com que a pessoa, ao olhar essas frutas, deseje comer alguma delas ou algumas delas. Assim é o fruto do Espírito na vida de alguém. Se você observar, e eu peço que você observe os textos, observar Gálatas 5, precisamente os versos 22 e 23, você vai entender as questões do que é o fruto do Espírito. E eu preciso deixar que o Espírito Santo ele produza em mim o fruto do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. E isso vai atrair as pessoas a mim, fazendo com que seja mais fácil ganhá-las para Cristo. Talvez se as pessoas olharem para nós, não no sentido de querer ouvir a nossa pregação, mas ver em nossas vidas a própria pregação, isso torna-se mais interessante. E quem faz essa conversão é exatamente o Espírito Santo de Deus. Se na minha vida a pessoa consegue enxergar amor, alegria, longanimidade, todo aquele domínio próprio, a paciência em lidar com as situações, a bondade, a fidelidade, tanto para com Deus quanto para com os homens, dentro de uma família onde todo este fruto gera outros frutos, ainda mais extensivos quanto ao seu alcance, essa pessoa com toda certeza ela vai querer conhecer de onde vem este fruto, e como eu consegui ter aquele fruto, como eu vivo com aquele fruto. Ela vai se interessar em ter também aquele fruto e, consequentemente, em ter a Jesus, que Ele é o promotor de todos esses frutos por intermédio do Espírito Santo de Deus. Certo? Então, esses princípios básicos eles vão fazer da sua abordagem mais confortável, e assim nós encerramos a nossa terceira aula desta série de cursos de extensão de evangelização, métodos de abordagem de Jesus. No mais, que Deus vos abençoe em o nome de Jesus.